Estamos de volta com o segundo bloco do programa Em Ponto e você assiste agora ao quadro Trabalho de Mesa, parceria do Grupo Ágape de Teatro com a equipe teatral com fins artísticos de Brasília.
Olá, sejam bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog semanal sobre teatro. A gente podia fumar, né? A gente tinha que estar fumando. Porque é Plínio Marcos. O tema dessa semana é Plínio Marcos. Nós teremos dois convidados bem especiais, um ator e uma atriz de Brasília. A pauta dessa semana é do Ricardo e aí ele trouxe esse tema do Plínio Marcos porque ele se deu conta que existem 3 grupos de teatro em Brasília que estavam apresentando Plínio Marcos aqui. E aí a gente tem um espetáculo também baseado na obra do Plínio Marcos, que é o Palhaço Porquê. E aí a gente achou interessante, de repente, chamá-los para fazer uma conversa sobre o Plínio Marcos, né? Já que todos nós 4 elaboramos espetáculos sobre este grande autor importante para o teatro brasileiro. Então vamos lá? Vamos chamar os nossos convidados. Atenção, produção. Estamos aqui então, né, com o Ney Cerqueira e a Jordana Mascarenhas, que é uma atriz da cidade, um ator da cidade, um professor da cidade também. Praticamente uma entidade da cidade. Né? Cara, a gente chamou o Ney porque o Ney é um excelente ator, é uma referência de atuação aqui em Brasília, é uma pessoa querida e ele tem, né, um trabalho quase que autoral como personagem também, né, do Diário do Maldito, que é do grupo que ele faz parte, que é o Teatro do Concreto. A Ética já trabalhou com um grupo do Teatro do Concreto, trabalhei como técnico de som, né? Justamente com o Diário do Maldito, depois a gente fez até outras coisas, né? A gente fez A das Borboletas Tem Vida Curta, na leitura dos Anjos Caídos. No Te Canto e no Te Pranto pelos Anjos Caídos, Isso. que é um texto em prosa do Plínio. E depois também a do Sala de Espera. Sala de Espera. Enfim. Jordana Mascarenhas faz parte de um grupo, Companhia de Teatro Dois Tempos, aqui de Brasília também, e recentemente eles montaram Mundaréu, um espetáculo inspirado em 2 textos, baseado em 2 textos, o Abajur Lilás e o Querô. Tá? A Jordana é ex-aluna da Ética. Que eu falava... A gente tem o prazer, né, de receber essas pessoas porque eles estavam em cartaz, aí estarão em cartaz, depende de quando você estiver vendo esse vídeo, com espetáculos de Plínio Marcos, né? Todos eles fizeram suas pesquisas, têm a sua história de vida muito vinculada ao próprio teatro, porque o teatro tem esse lance da questão pessoal muito vinculada ao produto. Mas eu queria que o Ney falasse quem é Plínio Marcos, para quem não sabe. Bem, o Plínio Marcos é um dramaturgo muito importante na cena teatral brasileira, considerado um dramaturgo maldito, extremamente censurado, e com uma dramaturgia muito, a meu ver, muito importante pelo fato de colocar no centro da cena figuras marginais da sociedade. Ele foi o cara que colocou puta, que colocou homossexual, que colocou travesti, que colocou catador de papel na boca de cena. É uma figura que inicialmente veio do circo, era um palhaço, e ele vai para o teatro para fazer uma substituição num infantil, que é o Kluft, né? E depois ele começa a tomar gosto pela coisa do teatro, e ele era uma figura que andava muito ali no Porto de Santos. Ele era uma figura marginal também, né? E aí ele escreve a partir dessa realidade dele. E aí ele começa a criar as peças a partir do que ele via. Então ele não mascarava a realidade, ele pegava do jeito que ele via e escrevia. Por isso foi tão censurado, porque ele também começa a escrever na época da ditadura, sofreu muito com isso, né? Porque ele foi o autor mais censurado. Ele mesmo fala, já falou em algumas entrevistas, que ele as peças dele foram muito mais encenadas fora do Brasil do que no Brasil. A gente, no concreto mesmo, quando a gente foi fazer o processo de criação do Diário do Maldito, a gente não conseguia aprovar nenhum edital. As portas não se abrem quando você monta um Plínio Marcos. Não chama Plínio Marcos, né? Como é que se divulga Plínio Marcos, né? Como é que a gente deve divulgar? Como vocês mandam para um jornal, por exemplo? O que vocês falam? Vocês colocam Plínio Marcos? A gente tem um espetáculo do Plínio Marcos também, né? Baseado na obra do Plínio Marcos, que é o Palhaço Porquê. A gente estava fazendo uma produção lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e o meu Dindo, que era o produtor local, ele falou que era colocar que a gente tinha Plínio Marcos, que os jornalistas
ficavam alvoroçados, assim, aí já queria fazer entrevista, porque pelo menos lá rolava uma identificação direta, assim, nossa, ele tá montando um texto de um jornalista, porque os jornalistas entendem que o Plínio Marcos não é um dramaturgo, ele é um jornalista que escreve peças de teatro. E a partir do momento que eu me dei conta disso, eu passei a botar o Plínio Marcos a primeira parte do release. Eu acho que você traz uma questão que é muito interessante, assim. Para nós, uma questão que era muito importante de ser divulgada era uma imersão que o grupo tinha feito na vida e na obra do Plínio Marcos e que essa imersão tinha gerado um espetáculo. Isso era e que não era uma biografia do Plínio Marcos. Uma montagem de textual das coisas. Vocês já tiveram algum problema pensando nisso, na forma como o espetáculo é divulgado, em ter pessoas que vão para assistir o espetáculo, imaginam que é uma outra coisa e quando se deparam com o espetáculo acham ruim, querem sair? Não, no nosso caso, a gente já teve algumas pessoas que saíram por questões mesmo de cenas, ou por se identificar de uma forma com alguma cena e aquela identificação não ser bacana, como por exemplo em Macapá, que tem uma cena de estupro, né? E tinha uma pessoa assistindo, uma mulher que já tinha sido estuprada. Então, quando ela viu a cena, ela memória emotiva, né, se identificou e se incomodou e saiu. Como às vezes acontecem de ter crianças e a gente tem que falar, olha, o espetáculo tem crianças, isso geralmente é dito né, na entrada. Aí a gente teve um episódio bizarro que a gente tinha um espetáculo dentro do projeto degustação, que era a gente apresenta uma peça, o público paga por essa peça e recebe uma degustação gastronômica ao final do espetáculo que a gente tem aqui na Ética. E aí a divulgação saiu assim. Venha morrer de rir. Opa, cavalinho alazão. Venha morrer de rir e ao final leve uma janta. Nossa. Fiquei pensando, putz, cara. Primeiro, que não dava pra servir janta pra ninguém, porque era tudo pequeno, né? E o espetáculo não tinha nada de cômico real. Ele era super denso, ele era inspirado no universo sombrio do Plínio Marcos. É possível montar Plínio Marcos e se manter durante muito tempo ganhando dinheiro com isso? Eu acho que é um autor acessível, sim. Só que aí como é que esse público passa a ter acesso a esse tipo de espetáculo? Porque assim, eu não acho uma coisa que ninguém vai entender. Até pela simplicidade mesmo dos diálogos, entendeu? E será que ainda existe muito preconceito com relação à obra do Plínio? Porque são personagens marginalizados e talvez isso faça com que algumas pessoas, por motivos diversos, não queiram ver aquele espetáculo porque acreditam que, não, vou chegar lá e vou ver uma pessoa pelada e não é isso que eu quero pra mim. Ou então vou escutar palavrões demais e não é isso. A gente tem um lance de montar o espetáculo do Plínio dando uma mega lupa naquilo que ele enfatiza, né? Tipo, tanto é que quase todas as montagens, se a gente for avaliar mesmo as produções que estão divulgadas no Facebook, as obras de Plínio Marcos, elas têm a mesma cara. As roupas são muito próximas. A questão estética, ela soa muito perto porque tá todo mundo falando do mesmo universo. Sempre tem nu. Tipo, é uma coisa obrigatória, será? Será que é uma coisa obrigatória? No nosso não eu teve, não sei. Sim. A gente tirou. Eu não sei se é uma coisa obrigatória. Apresentando em Macapá, por exemplo, a gente ficou, meu Deus, como é que vai ser a cena do nu? Em Macapá, porque é uma capital, mas é uma capital, né, do norte do país. Você que tá dizendo. Beijo pra Macapá. Beijo pra gosto de Macapá. vocês. Quando começa a cena do Baticum, a cena da macumba, né, e que é quando aparece o primeiro nu, a plateia de Macapá começou a bater palma no compasso dos tambores, dos atabaques. Para nós, aquilo foi um dos momentos mais incríveis de todas as apresentações do Diário do Maldito. Teve outras cidades que não foi tão legal assim. Tipo, quando Pode começa... falar o nome da cidade. um olhar assim... Esses né? macumbeiros Gente, pra que isso, né? Você fala uma coisa do nu, assim, como as pessoas vão reagir.
E eu já assisti o Diário do Maldito várias vezes e eu sempre digo para as pessoas que... Se você for usar nu, use como o Diário do Maldito como usava. nu, Ele vem falando isso. como nu é cabível. Eu sempre falo isso. Como nu é cabível dentro do Diário do Maldito. É uma discussão que rolou, né? Foi. Vocês falam sobre nu. E vocês não tinham nu. Porque eu já vi muitos nus desnecessários também. Fora do teatro também, né? Fora do teatro também. Às vezes você fica, por que esse nu? E Por que o Queiro tem que estar pelado? Por que a Dilma, Tava por na ser uma rubrica, prostituta, tava tem na que estar tem que estar pelada? pelado. E quando eu assisti o Mundaréu, eu cheguei aqui na Ética e conversando com Heineken, eu falei, poxa, eu assisti o Mundaréu e fiquei encantado porque é um espetáculo tão forte, só que dessa vez eles não usaram nu. Não tem nu. É. Mas o nu, só por ser nu, já tá bom, assim. Não precisa... Eu não acho que você precisa jogar um nu só pra ter um nu. Então, assim, tinha até algumas ideias de inserções de nu que a gente chegou a pensar, chegou a fazer. Mas aí, quando foi virando, quando o espetáculo foi criando forma, o processo todo, depois que tudo se consolidou, assim, a gente viu, não sentiu falta do nu. A gente fez e... Ok, não tem nu, e é isso. Às vezes Teve eu fico achando uma que... discussão, um debate, Sim. assim. Às vezes eu mesmo. fico achando que o nu entra no teatro muito no sentido de quebrar barreiras, ou de, tipo, mostrar que nós somos pra frente. Eu acho super careta, existe. na verdade, essa ideia, né? De você achar que você mostrando o seu corpo, você quebra a barreira, né? Eu acho super careta. Ué, como assim seu corpo, por acaso você tem vergonha do seu corpo? Porque olha só o que eu faço. Eu sou tão violento que eu mostro os meus seios. E daí? São só seios, isso não significa nada. Talvez você viva num mundo tão cheio de regras que você achar que você tá com o pênis pra fora significa... já tá super transgredindo. E não, é um idiota. O Plínio, ele é um intelectual, né? Sim. Tem muito de fino dentro da obra do Plínio. Não é só o grotesco. O Plínio é o mestre dessas sugestões psicológicas e não deixar claro totalmente as coisas, né? Quais Então, obras do Sartre vocês basearam juntos? Ou você usou esse paralelo, assim? eu peguei a Prostituta Respeitosa por ter prostituta e... Entre Quatro Paredes. Politicamente, socialmente, eles tinham muito em comum. E esteticamente, formalmente também. Se você for pegar o espaço, principalmente, que é assim o mais gritante, é um microespaço, né? Em todos é um microespaço. Não digo Sartre literariamente falando, mas dramaturgicamente são microespaços, assim. Tudo acontece no espaço mínimo, que foi uma coisa que eu acho que o Jonathan colocou muito bem, quando ele coloca aquele tablado, né? Um tablado pequeno, que tudo acontece naquilo. E assistindo o Jonathan, me Então, ocorreu uma coisa... Só uma parte, desculpa. Jonathan Andrade montou recentemente Autópsia, e ela está falando de Autópsia, um outro espetáculo também inspirado em obras do Plínio Marcos. Jonathan foi um dos nossos convidados, infelizmente não pôde Mas o estar aqui pessoal da conosco. produção errou. Georgia. Poxa, Jorge. O Jorge esqueceu de chamar o cara. Aí é um absurdo. Quer dizer, isso não tem Mas condição. beijos pro Jonathan, né? Beijo. Não está vendo, nem vai ver esse Nem vai programa. ver, né? Nem vai nem assistir. Ah, não tava lá, não assisti. Assistindo a Autópsia, me ocorreu uma coisa que não tinha me ocorrido quando eu estava analisando o texto em si, que é um ringue. É um ringue onde tem um vencedor. E esse vencedor, ele não necessariamente é mau e nem bom. Então eu acho que já me perdi. Não sei do que a gente estava falando. A gente consegue em elementos sutis se emocionar de uma forma que é grandiosa. Eu também me perdi, mas deixa eu tentar. deixa eu me colocar. Como trabalhar esse universo do Plínio Marcos de forma que não seja tão agressivo, literalmente, mas que seja compreendido pela plateia dessa forma. Eu sempre acho que o espectador, ele vai se relacionar com o que ele está vendo a partir da experiência de vida dele, assim, né? Como que isso chega para o espectador, eu não tenho como controlar. Eu tenho como, no meu processo de criação, discutir junto com os meus pares
o que nós queremos com aquela proposição. Beleza. Como isso vai ser recebido, Sim, claro. aí já não, Ok. né, já é difícil da gente controlar. Às vezes a gente não controla nem a gente, Nem né? a saída. Paralelo a isso, pra gente, a gente também queria discutir o que é ser artista em Brasília, como é ser artista em Brasília e qual o tipo de arte que nós queríamos fazer naquele momento. No início do processo de pesquisa a gente ficava, não, esse cara achou aí o lugar dele de escrever, ele está escrevendo sobre essas figuras e pronto, mas ele é um burguês e tal. E conforme a gente foi avançando na pesquisa, a gente foi vendo que de burguês ele não tinha nada. Ele era um cara que pegava os livros dele, que para publicar os livros deles era um sacrifício sem fim, às vezes era uma xerox que ele fazia de qualquer jeito, ia lá para a porta do restaurante e tentava vender para as pessoas, e às vezes alguns compravam, outros não. Às vezes ele não tinha como pagar o aluguel, às vezes ele não tinha como sustentar os filhos, então separou, porque não tinha condição de manter a família. Então a gente via que ele, como, né, era muito ferrado também. E aí a gente foi percebendo que que o Plínio ele não era tão diferente do que ele escrevia. E que isso era, assim, de certa forma, um desnudar. Era uma verdade para ele. Para a gente, enquanto artista, apareceu a questão de como trazer isso. E como que isso se materializa do ponto de vista da relação com o sagrado. E geralmente isso passa pelo nu. Né? Então, para a gente, neste momento do espetáculo, é como se também nós estivéssemos assumindo esse lugar de se desnudar e de se posicionar, né? E é por isso que se revelar para a plateia. Mas é por isso que também vocês, ao tirar a roupa, a cena, né? Vocês vão tirar a roupa e vão falando e vão trazendo um depoimento pessoais do ator em questão que está tirando a roupa. Em questão que está tirando a roupa. O vídeo ficou extenso, no fim das contas, porque se a gente for deixar pra conversar com a Jordana tudo que a Jordana tem pra dizer sobre o espetáculo, ou o Ney, que tem anos, que tá em cartaz com o Diário do Maldito, a gente vai fazer um vídeo de sei lá quantas horas, né? Então, assim, tem muito material, a gente acabou gravando um monte de coisa, e a gente vai postar conforme a coisa vai andando. Essa foi a primeira parte, mas a gente terá uma segunda parte em algumas semanas subsequentes aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós adoramos a presença da Jordana e do Ney aqui conosco. Nós gravamos até tarde, ficamos aqui até quase meia-noite. Foram quase 5 horas de fita, né, gravada. Então, exato. E coitados. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. E é isso. Beijão. Assista agora ao quadro Dando as Letras, parceria do Grupo Ágape de Teatro com o produtor e compositor Alan Dias Castro e também com o produtor Guilherme G, ambos do Rio de Janeiro. Mais informações pelo site, que é o www.dandoasletras.com.br. A nossa homenagem à música, então. Toca a ficha. Meu camarada, com ela eu falo a língua do mundo, sem precisar de uma palavra sequer. E assim, ela é a voz do seu eu mais profundo, pois não é só o que você faz, mas te faz ser o que você é. E não adianta buscar na luz do holofote, ela está no brilho do olho, essa é a diferença. Não se trata de escolha e nem mesmo de sorte. A música não é tatuagem, é de nascença. Música não é tatuagem, é de nascença. Valeu, cara. Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Não quero ser atleta,